Fala, especialista! Parece que a Terra começou a girar de novo. Plim, plim. A Terra estava parada. WhatsApp, Facebook, Instagram, nada funcionando. E agora voltou a funcionar. Então, se voltou a funcionar, vamos fazer plim, plim. Fogueira digital. Fala, especialista. Então, hoje nós vamos trazer aqui um convidado muito especial. Como reinventar-se para conquistar seus sonhos. Ideias milionárias. Rafael Rueda. O Rafael é um cara muito especial, um jovem empreendedor, especialista em PNL, especialista em ciência da computação. E a internet estava parada, então vamos hoje convidar o Rafael. Vamos ver se o Rafael conseguiu aterrissar o seu Boeing para poder conversar conosco. Uma fogueira digital. Fala, especialista. Vou convidar aqui algumas pessoas para dizer que nós já estamos ao vivo. Convidar para que eles estejam aqui conosco numa fogueira muito especial, que vai, com certeza, fazer diferença na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Quando nós nos reunimos em volta de uma fogueira, seja hoje ou em todos os tempos, as pessoas sentam em volta da fogueira para escutar história, para escutar mensagens, códigos, segredos que nem sempre estão disponíveis a todos. E eu tenho na programação aqui do Mago da Oratória organizado um projeto. Toda segunda às 20 horas vem um especialista que mostra, através da sua experiência, da sua história, ele mostra onde que a oratória tem sido um diferencial na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E nós vamos ver ao longo de todos os tempos, seja lá na oratória clássica, na oratória de Aristóteles, quando Aristóteles se reunia nas praças, quando ele levava para as praças os sofistas, os advogados, os tribunais, as pessoas iam ver os grandes personagens daquele tempo, os políticos, eles iam mostrar a arte do orador, a arte da oratória. E hoje, no tempo moderno, quando nós falamos de oratória moderna, nós observamos a habilidade do líder no propósito da sua comunicação. E quando a gente observa grandes líderes da atualidade, a gente percebe que todos eles têm um propósito na sua comunicação. Obama, no seu propósito, estava lá: sim, nós podemos. Para Martin Luther King, nós temos um sonho, eu tenho um sonho. E 250 mil pessoas foram para as praças para ouvir Martin Luther King no seu sonho. Qual era o sonho dele? Que brancos e negros poderiam estar sentados no mesmo banco do ônibus, que brancos e negros poderiam sentar na mesma sala de aula. E aí nascem os direitos humanos na América. Martin Luther King, eu tinha um propósito. Então valeu, vamos começar hoje, o convidado da noite do Fala Especialista é Rafael Rueda. Embora o mundo estava parado, nós vamos convidar o Rafa. Aí, vamos lá. Vamos convidar uma noite muito especial. Que bom que a internet voltou, que bom que o Instagram voltou, que bom que está no ar. Ô, Rafa! Ô, meu amigo, boa noite, tudo bom?
A Terra voltou a funcionar, né? Voltou a rodar. Pois já não era sem tempo, né? A gente tá tão acostumado aí com as redes sociais, aí, o WhatsApp, o Facebook, que quando cai tudo, fica tudo meio parado mesmo, né, Giovanni? Eu mandei mensagem para um monte de gente, daí, pô, ninguém respondia. Daí, daqui a pouquinho eu vi assim, pô, hoje meus posts do Instagram ninguém tá vendo, nada tá Aham. funcionando. Aí daqui a pouquinho eu comecei a ver, né, resposta no Google, nos e-mails, que estava parado, teve algum blackout aí com a. E aí a gente começa a perceber o quanto que você é um especialista e hoje você vai poder falar conosco o quanto que os meios de comunicação, as redes sociais, elas impactam na nossa vida. Então tá aí, ó, que legal, Rafael Rueda. Então, Rafa, que legal, obrigado pelo convite, por você ter aceito o convite, plim plim, para trazer códigos, né, para nós aqui sobre oratória. A segunda-feira é um dia especial que nós chamamos de Fala Especialista. E fala especialista são alguns jovens ou personalidades que têm se destacado no mundo online, no mundo offline, que eu faço um convite especial para ele vir contar para nós a sua trajetória, suas experiências, seus códigos e aonde que a oratória ela é um diferencial na sua vida pessoal e profissional. E você, eu conheço você, Rafa, acho que há 15 anos já, e eu vejo assim a sua trajetória, o quanto você é um cara dedicado, comprometido, responsável. Até coloquei, né? Eu coloquei lá que dentro da proposta do meu projeto de oratória, eu digo que falar extraordinariamente claro, persuasivo e com espiritualidade. E eu, entre 21 valores, entre 21 valores, eu defino o convidado com algumas características que eu entendo que o especialista tem, que ele não precisa falar, mas que fica caracterizado na sua comunicação, no seu dia a dia, na sua vida pessoal e profissional. E eu escolhi 5 valores para você, Rafa. Eu escolhi 5 valores da espiritualidade que eu entendo que você passa para mim. Você mostra para mim, sem precisar você explicar isso, mas nas tuas atitudes, na tua forma de agir, com as pessoas você mostra prosperidade. Então você é um jovem que mostra prosperidade. Embora tá aí, né? Depois você pode falar do seu livro também. Respeito, né? Eu percebo que você é um cara que respeita o ser humano, você respeita os seus amigos, você respeita seus colegas, você respeita seus superiores. E eu percebo assim, eu acho que poucas vezes, eu não sei se eu vi algumas vezes, que você possa ter, em algum momento, perdido o controle emocional. Você é um cara que tem muito controle também. Mas eu falei respeito, proatividade, aonde você bota a mão, as coisas acontecem. Então, eu percebo que há uma proatividade muito grande na sua vida. Excelência, tudo que você faz bem feito. Eu lembro que quando você foi mexer na central de computadores, né, na central de processamento de dados da Prefeitura de São José dos Pinhais, que é uma das maiores prefeituras do Brasil, eu lembro que você tocou e aí aquilo que não existia virou uma referência, inclusive, para grandes empresas que vieram visitar a excelência que você tem. E por último, eu coloquei a simplicidade. Então, você é um cara que tem uma vida extremamente próspera, um cara que tem um currículo incrível pela idade que você tem, e você é um cara simples. Você consegue sentar com pessoas que têm um nível intelectual baixo ou um nível intelectual alto, mesmo falando 13 idiomas. Eu percebo que você é um cara extremamente simples. As pessoas sentem essa simplicidade. Você senta numa casa de uma pessoa simples, como senta num castelo, e você tem a sua simplicidade. Então, esses são 5 valores que eu entendo que você passa sobre a tua espiritualidade, o espírito que é de você. Então, bem-vindo, Rafa. Né? Fiz essa introdução para apresentar você, mas a palavra é sua. Hoje o convidado é você. Então, nós estamos muito agradecidos por você estar aqui conosco, Rafa. Gratidão, meu amigo. Você foi muito generoso com as suas palavras, como sempre. E eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de ter passado uma parte da minha vida profissional
tendo você como professor, né? Talvez uma parte aí das pessoas que estão aqui assistindo não saibam disso, mas o Giovanni foi uma peça-chave fundamental para minha entrada no mundo político, no mundo, no meio público, né? Eu, quando cheguei do setor privado, percebi que no meio público as coisas funcionam de uma forma diferente e você tem que ter um outro tipo de jogo de cintura, tem que aprender novas habilidades, e essas habilidades você teve maestria em ensinar. E eu acho que graças a isso, assim, eu acabei tendo várias outras oportunidades também no meio público, né? Fiquei durante... Agora, a última passagem pela administração pública foi praticamente 8 anos, que eu fiquei como secretário municipal. Até agora, recentemente, tive a oportunidade também, recebi o convite da atual prefeita para estar participando, mas entendi que talvez precisasse um pouco de renovação, né? A gente ficou bastante tempo lá na cadeira, fez bastante coisa, e dá um pouquinho de oportunidade, de espaço para que outras pessoas possam experimentar isso também. E eu, com relação a tudo que aprendi com você, acho que as coisas que eu poderia falar, uma delas que mais se destaca e pela qual você é muito conhecido e reconhecido é a questão da oratória, né, Giovanni? Você é uma pessoa que fala muito bem, sabe se expressar muito bem e as pessoas até brincavam quando a gente sabia que você ia dar uma palestra, um discurso ou que ia falar em algum lugar, né? As pessoas já falavam, ó, tá chegando aí o cara que encanta todo mundo, né? Até existem lá aquele pessoal da Índia que faz encantamento de serpente, né? Você é praticamente um encantador de serpente, né? Mago, mago. Mago, né? Porque às vezes tem plateias que você pega que são mais fáceis e tem plateias que às vezes não são tão fáceis, né? A gente, principalmente ali quando passa pelo setor público, eu me lembro bem de algumas audiências públicas e de alguns momentos até em campanhas eleitorais, onde você tem que realmente ter um domínio, um controle emocional, né? Que às vezes você está com vontade de pegar na goela de alguém, não pode. Mas assim, enfim, eu sou muito grato pela vida que tenho, pelas oportunidades que eu tive. Acho que sou um privilegiado no sentido assim de ter conseguido aproveitar, né, essas oportunidades. Hoje gostaria de tentar colocar um pouquinho da experiência que eu tive assim com você, mas dizer também que muitas coisas que eu acho que acontecem assim na vida da pessoa, as pessoas acham que é só sorte, mas se você não estiver preparado, a sorte passa na tua frente e você não consegue abraçar ela, né? Então tem que haver um preparo, um estudo. Eu vejo que você é um cara extremamente dedicado, né? Sempre foi um ávido leitor. A gente até quando trabalhou junto, normalmente você chegava lá, tô lendo tal livro, né? Tava sempre com alguma coisa nova. E eu acho que isso é uma das coisas que te dá um diferencial até na própria oratória, né? Você ter vocabulário, você saber se comportar, você, por exemplo, poder sair de um script pré-determinado, não ter que ficar amarrado, né, com alguma questão específica. Então, isso daí eu acho que é bem legal. Assim. E eu tenho certeza absoluta que você, no que está se propondo com relação ao projeto, né, do Mago da Oratória, tenho certeza absoluta que você vai ter muito sucesso, Giovanni, porque eu sem dúvida nenhuma, gostaria muito de ter você como professor e graças a Deus tive você como professor durante um grande período, né? Então, acho que assim, a gente hoje, eu já estou num outro momento pessoal e profissional, eu construí algumas coisas nas redes sociais, até para autorrealização. Eu tenho um canal, para quem está assistindo, talvez não conheça ainda, que é o canal Seja Brilhante, né? Hoje está com praticamente 51 mil inscritos aí, é um canal que, assim, eu nunca investi nele, saiu do zero. E até algumas pessoas perguntam, né, mas por que você criou esse canal? E eu normalmente falo que é porque você, quando está ensinando, você aprende muito mais do que quando você simplesmente está tentando aprender. Então, alguns conhecimentos ali, principalmente, eu acho que você também é um estudioso da PNL, conhece bastante a respeito desse assunto, e a PNL te auxilia a
ter um autoconhecimento maior, né, do teu funcionamento corporal, do funcionamento do seu cérebro, permite você utilizar ferramentas que fazem com que você aumente o teu autocontrole, a tua disciplina, né? A disciplina é muito importante, né? Eu vejo assim, as pessoas que têm, até existem estudos, né, comprovando que existem países que são muito mais avançados, não porque as pessoas são mais inteligentes, mas porque elas têm mais disciplina. Então, muitas vezes o que a gente precisa fazer não é algo que te dá prazer, mas que precisa ser feito para que você colha o resultado, né? Já dizia, eu não me recordo quem é o autor da frase, mas existe uma frase muito conhecida e que talvez até você pode usar como um código, ela fala assim: você pode escolher aquilo que você quer fazer, mas você não consegue escolher as consequências. Então, aquilo que você faz, ele vai gerar uma consequência. Então, por exemplo, eu quero ser saudável, mas eu escolhi tomar Coca-Cola, fumar, ter uma alimentação desregrada. Essa foi a minha escolha. Mas eu não consigo escolher a consequência. Então, eu não consigo, ao mesmo tempo, escolher ser saudável. Então, a gente normalmente pensa em primeiro nível, né? Tem aquele pensamento de primeiro nível. Então, você sabe que não deveria, ou sabe que deveria fazer algo, e você acaba deixando de fazer ou não fazendo simplesmente por uma questão de momento, né? Um lapso de momento. Uma outra coisa assim que eu tenho trabalhado bastante e que eu acho que tem tudo a ver com a oratória, assim, que ela te dá muita oportunidade, é a questão de você compreender a importância do tempo, né? O tempo é uma coisa que todo mundo tem igual, todo mundo tem 24 horas no dia, né? Não tem ninguém que tenha mais do que 24 horas. Só que você consegue fazer a gestão desse tempo, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa fala, eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo de estudar, na verdade, não é que ela não tem tempo, na verdade, ela optou por fazer uma outra coisa naquele mesmo momento, ou por ver uma novela, ou por usar um aplicativo, ou por ir jogar futebol. São opções que a gente faz, né? Então, o tempo, na verdade, ele é uma gestão de prioridade. E isso é uma coisa que você, quando você começa a entender isso, você percebe que a oratória, ela acaba te dando mais tempo. Tá? Quem fala bem, quem se comunica bem, consegue utilizar com muito mais eficiência o teu tempo, porque leva menos tempo para chegar ao mesmo resultado, leva menos tempo para se explicar, né? Para comunicar aquilo que deseja. Então, nesse sentido, eu acho que a oratória também é muito, muito importante. A PNL também ensina para a gente algo que na oratória, porque PNL é programação neurolinguística, né? Então fala muito de linguagem, de programação. Então uma coisa que a gente aprende desde pequeno e que não deveria, que é errado, né? É o uso da palavra não. Porque os pais, normalmente, no momento de educar, de ensinar, eles também aprenderam dos seus pais, né, utilizar muito, dar muita ênfase no não. Então, não pegue aqui, não pegue aquilo, não faça isso, não vá para tal lugar. E a gente se acostuma a pensar de forma negativa. E o pensamento negativo, ele acaba te deixando negativo, né? Então, assim, as pessoas, muitas vezes, você conversa com uma pessoa, ela fala assim, eu não quero ficar doente. Quando ela deveria estar pensando assim, eu quero ter saúde. Então, ao invés de pensar negativo, eu não quero ficar doente, ela deveria estar pensando, eu quero ter saúde. Ou, eu não quero ficar sem dinheiro. Quando ela deveria estar pensando, eu quero ter prosperidade, ter dinheiro. Né? Eu não quero... Então, normalmente a pessoa ela canaliza naquilo que ela não quer, ela foca mais naquilo que ela tem medo, que ela não quer, do que naquilo que ela deseja. Isso é uma outra coisa que a própria oratória pode trabalhar muito, né? E na forma de se comunicar. Por exemplo, tem coisas que hoje eu raramente digo. Uma delas é obrigado. É muito difícil eu agradecer alguém sendo obrigado. E até eu vejo que as pessoas, por uma falta de conhecimento e por assim, a maioria da população, a maioria das pessoas estarem acostumadas a falar obrigado, eu percebo que quando eu falo gratidão, tem muita gente que estranha, né? Nossa, que cara esquisito, gratidão. E a gratidão é o ato de ser grato. Então, se você me fez um favor, eu sou grato a você. Mas eu não me sinto obrigado.
Quando eu falo obrigado, significa que eu estou obrigado a retribuir, que eu tenho uma obrigação, eu criei uma obrigação com você. Então, se for uma coisa muito importante que você fez para mim, por exemplo, a Deus, todas as noites eu digo obrigado, porque é o dom da vida, né? E eu acho que cada um tem a sua crença, mas eu, como da forma que eu acredito, eu acho que eu devo obrigação. Então eu digo obrigado. Mas, por exemplo, se uma pessoa junta uma caneta que eu derrubei no chão, eu não digo obrigado, não tenho obrigação nenhuma com a pessoa me fez uma gentileza. Então, se ela me fez uma gentileza, eu vou agradecer a gentileza. Eu vou dizer, olha, gratidão, eu agradeço a gentileza que você me fez. Mas eu não crio uma obrigação. Então, o significado das palavras é uma coisa que pouca gente conhece, pouca gente estuda. Só que, pelo consciente coletivo, ela está no teu subconsciente. Então, quando você fala, mesmo que você não saiba que está fazendo isso, inconscientemente você está recebendo uma informação. Por isso que muitas pessoas, por exemplo, odeiam o trabalho, né? O trabalho, ele vem da origem da palavra tripalium, que era castigo. Então, quando você fala em trabalho, inconscientemente, para muita gente, remete a um castigo. E, na verdade, não é. Você tem que entender aquilo como uma coisa que você está contribuindo com a humanidade, que você gostaria de fazer, né? Tentar canalizar de uma forma positiva um dom, um talento, que é aquilo que você está fazendo hoje, né? Quando você está fazendo esse trabalho, por exemplo, relacionado à oratória, eu acho que esse é um dom que você tem, que a gente observa facilmente, né? É só ver você se deslocando num palco e conversando com a plateia, que você já observa que isso é um dom. Não é qualquer um que tem essa facilidade, né? Da dicção, de dar as pausas, de respiro, de comunicar, de conseguir atrair atenção. Diz que numa palestra os primeiros segundos são essenciais, né? Se o cara não conseguir capturar nos primeiros segundos, já era, porque o público começa a bocejar, a dormir, falar pelos cantos. Então, assim, isso tudo faz parte da questão da oratória. Acho que eu falei bastante, né, Giovanni? Eu teria muito mais coisa para falar, até porque, assim, bagagem não falta pra gente. Começa a chegar numa idade que você começa a ter sobrecarga de bagagem. Mas Viu? A Camila falou aqui que você não pode parar. Ela tá com saudade das tuas lives lá no teu canal. E ela disse que você faz a diferença, vê, Rafa? Ó, às vezes a gente tem tanta coisa e a gente tem várias atividades. Ela, então, ó, a Camila, ela colocou, diz que as suas lives fazem falta. Então, ó, não pare, ela disse. A Maria, ó, a Maria da Alegria tá mandando um abraço para você aí também, Rafa. Um beijo, Maria. A Maria é uma grande amiga e a gente sempre que pode tá fazendo uma visita para ela. Sim, e daí assim, né, Rafa? Você é um cara que já visitou vários lugares do mundo, já tem 2 ou 3 especializações, e você escreveu um livro, seu último livro aí, né? Que você colocou como Reinventar-se para Conquistar Seus Sonhos, Ideias Milionárias. Fala um pouquinho do projeto desse livro, Rafa. Então, Giovanni, na verdade esse livro, eu comecei a escrever ele em 2017. E aí, quando eu estava quase terminando, no decorrer daquele ano, eu resolvi engavetar e falei, não sei se vou finalizar, porque estava com outros projetos, o meu filho estava iniciando carreira musical e estava com várias outras coisas, né? A gente estava no ramo da construção também, e eu estava como secretário, e tinha todo um compromisso. E aí eu acabei postergando o lançamento do livro, né? E aí agora surgiu a oportunidade, eu falei, não, vou finalizar ele e vou lançar. E o livro trata, basicamente, assim, de tentar tirar a pessoa daquela vida cotidiana, né? Que até existem autores que tratam, né? Como aquela rodinha do ratinho, né? Que fica correndo sempre atrás da mesma coisa e não sai do lugar, né? E a gente, infelizmente, na escola, por uma questão cultural eu acho que basicamente por uma questão cultural e até talvez de comodismo também por parte de governantes, né? A gente acaba tendo muita coisa que a gente aprende na escola e que se questiona, por exemplo, para que eu preciso saber do citoplasma da membrana, que às vezes, se você for para uma área médica ou para uma área bioquímica, talvez você vai usar. Caso você vá para outra área, provavelmente você nunca mais vai ouvir falar daquilo, né? E coisas que são do dia a dia, a maioria das pessoas não aprende. Por exemplo, assim, eu não sei, você
pessoalmente, particularmente, você conhece alguma pessoa que vive sem manipular e sem manusear dinheiro? Eu não conheço. Mas você não vê ninguém te ensinar. Ninguém te ensina o que é ganho de escala, ninguém te ensina qual que é a diferença de valor e de esforço. Tem gente que acha que tem que ganhar mais porque é esforçado. Não existe isso. Não. A pessoa deveria aprender que o que vale é aquilo que ela está gerando de valor para o mundo. Então, por exemplo, eu vou numa lanchonete. E o cara é super esforçado, mas ele faz um sanduíche que é ruim, não é gostoso. E eu vou numa outra lanchonete que o cara nem é tão esforçado, mas o resultado do sanduíche é uma delícia. Qual que você vai? Você vai no que gerou valor, não é no que teve esforço. E isso eu poderia te dar uma infinidade de exemplos, né? Então, assim, as pessoas não aprendem o básico, né? Muita gente trabalha a vida inteira e por falta de orientação da escola, né, de educação financeira básica. Eu não estou falando, o cara tem que ser um expert na bolsa de valores, um expert em matemática e cálculo. Não, não é isso. É o básico do básico. Hoje, por exemplo, qualquer pessoa que você conversa com 50, 60 anos ou mais, que você começa a entrar nessa questão de educação financeira, você percebe que a pessoa tem dificuldade até de entender o que é um ativo e o que é um passivo, né? Até porque, assim, aí você não está nem falando da questão contábil, você está falando, por exemplo, assim, daquilo que põe dinheiro no teu bolso ou que tira dinheiro do teu bolso. Tudo aquilo que põe dinheiro no teu bolso é um ativo, e tudo aquilo que tira é um passivo. E se você observar, as pessoas são ensinadas, elas são treinadas a primeiro comprar passivo. Dificilmente alguém ensina o seu filho, fala assim, meu filho, você vai constituir aqui um patrimônio, você vai comprando cotas de um fundo imobiliário, ou você vai entrar numa sociedade, ou você vai criar infoprodutos, ou produtos qualquer que sejam, que gerem renda passiva. Você não aprende isso. Você aprende o quê? Não, você tem que acumular um dinheiro para comprar um carro, que é um passivo, para comprar uma casa própria, que é um passivo, para comprar uma casa na praia, que é um passivo. Então, você vai se enchendo de passivo. Aí quando o cara tem alguma dificuldade com o emprego, ou surge alguma crise, como a última, por exemplo, do coronavírus, ou qualquer coisa nesse sentido, o cara tem um monte de passivo, ele só tem conta para pagar, ele não tem de onde tirar dinheiro, ele não tem ativos, porque ele não foi ensinado a construir isso. Então, isso é um pouquinho do que eu tento transmitir no livro, através de alguns exemplos, através de algumas coisas que eu fiz, por exemplo, né? Há muitos anos, quando nem se falava praticamente de loja virtual, de internet, a gente já brincava um pouco com isso, porque era minha área, né? Eu sempre gostei bastante disso. Então, eu realmente como eu falei, eu sou privilegiado, tive o privilégio de poder atuar na área que eu gosto, de poder aprender, viajei bastante, né? Morei em outros países, tive bastante experiência diferente. Mas o que eu tento transmitir no livro é um pouquinho disso, para abrir os olhos, né? A questão, por exemplo, durante muito tempo se bateu na questão do especialista. E o especialista hoje, ele às vezes tem mais dificuldade que um generalista, né? Porque assim, você tem que ter uma noçãozinha de cada coisa. E principalmente daquilo que faz parte do teu dia a dia. Então, por exemplo, você quer ser médico? Ok, você vai fazer o quê? Vou fazer um curso de medicina. Tá bom. Você quer ser advogado? Então, ok, você vai fazer um curso de direito. E aí você vai ficar lá 4, 5, 6 anos fazendo um curso de direito. Você quer ser engenheiro? Mesma coisa, vai ficar 4, 5, 6 anos. Tá, e se você quer ter dinheiro, ser rico, você vai fazer o quê? Você não faz curso nenhum. Você acha que assim brota do céu o conhecimento? Você não tem que aprender investimento, você não tem que aprender como remunerar. Por exemplo, esse ano, a inflação, se você pegar o IGPM, né, o IPCA, por exemplo, está em 6 e pouco por cento, 6,5%. Se você pegar o IGPM, 28%. Isso significa o quê? Que a inflação está comendo teu dinheiro vale cada vez menos. Então, se você hoje tem R$1.000, com 28% que está dando de IGPM, que está comendo teu dinheiro, significa que daqui um ano ele vai comprar 28% a menos do que ele compraria. Então, se com os R$1.000 você conseguia comprar um telefone, agora você não vai mais conseguir com 1.000. Você vai precisar de 1.400 para comprar um telefone, 1.300 para comprar um telefone. O mesmo telefone. Então, como é que você protege o seu dinheiro? Existem várias formas de você proteger o seu dinheiro, de fazer com que ele continue valendo o mesmo valor ao longo do tempo. Como é que faz isso? Isso as pessoas não buscam aprender. Eu fico espantado
que as pessoas não buscam esse tipo de informação. E essa informação é básica, né? Então, uma outra frase que é bem conhecida é assim, você não precisa ser rico para investir, mas você precisa investir se quiser um dia ser rico. O cara que não sabe investir, ele pode ser um excelente empresário. Enquanto a empresa dele estiver bem, ele vai estar bem. Se um dia a empresa dele não estiver tão bem, ele vai ter dificuldade, porque ele não aprendeu a investir. Então, o investir é básico. E o investir, quando a gente fala, não precisa de matemáticas avançadas, nada assim. Eu consigo hoje, por exemplo, remunerar o meu capital com uma média... Tem meses que eu consigo chegar a 2,5%, 3% na remuneração, de forma praticamente segura da forma que eu faço, que se você tem uma inflação que está dando 28% num ano, então significa que você, teoricamente, eu não estou perdendo dinheiro. Eu estou, no mínimo, mantendo o que eu tenho. Isso não se ensina. Isso é uma coisa tão básica que deveria ser ensinado para as crianças. Eu ensino para os meus filhos. Aliás, os meus filhos já fazem 3, 4 anos que têm aula de programação. Eu gostaria que todas as crianças pudessem ter aula de programação. Porque isso devia fazer parte do currículo. Isso devia ser obrigatório nas escolas. Porque daqui a alguns anos, isso não vai mais ser um diferencial competitivo. Isso vai ser obrigatório, vai ser básico. Porque hoje tudo é feito no computador, a gente ficou hoje à tarde sem Instagram, sem WhatsApp, olha o caos que vira, né? Então, esse livro, na verdade, a ideia foi tentar abrir os olhos um pouco das pessoas, né? Um pouco da minha contribuição. Eu acho que assim, os livros que a gente escreve, deixa, é um legado, né? Ele vai ficar, quem sabe... Como que 5, 10... as pessoas estão querendo perguntar, Rafa, como que ela pode conseguir o livro com você? Como que ela pode conseguir? Então, esse livro, na verdade, quando eu publiquei ele, o intuito era colocar ele em várias livrarias, fazer um trabalho de parceria. Tal. Só que as editoras, as propostas que vieram, eu não achei nenhuma interessante. A maioria queria que eu bancasse e tal, e eu acabei daí fazendo via Amazon, né? Então, hoje você não precisa nem comprar o livro físico, se não quiser. Você pode entrar lá no site da Amazon, e pode baixar um e-book, ou pode baixar né, você consegue baixar o livro pela própria Amazon, dá para ler no Kindle, que é a ferramenta da Amazon, ou se você não usa o Kindle, dá para você comprar ele também, baixar ele. E se você quiser comprar hoje pela Amazon, você compra, eles te entregam em 10, 15 dias, aí está na tua casa, né? Que legal. E outra coisa, viu, Rafa? Eu vi assim, ó, hoje, né? E você é um especialista nisso também. Você está falando aí do dinheiro, né? Da riqueza, do assunto dinheiro. Nós estamos vivendo agora, por esse momento que nós vivemos, 2020, 2021, um tempo que provavelmente o tempo se acelerou em 10 anos. Aquilo que era para acontecer em 2030 está acontecendo agora. Hoje, por exemplo, eu estava acompanhando 3 lançamentos. Uma pessoa que faz lançamento de um curso de gestor de tráfego, né? Não é tráfico, é tráfego, né? Que é para quem está vindo aí. O cara é gestor, né? De redes sociais, de trazer leads, de trazer clientes para pessoas que vendem, em qualquer segmento, seja no mundo físico ou no mundo online, e uma gestora também de dívida. Pessoas que estão endividadas, ela estava lançando. Uhum. Cara, eu estava acompanhando o lançamento deles, os dois vão fazer hoje mais de R$1 milhão em venda de infoproduto. Uhum. Os 2 treinamentos eram infoproduto. Então, quando a gente vê hoje lançadores que lançam nas primeiras 24 horas e eles fazem R$1 milhão nas primeiras 24 horas, as pessoas que não estão habituadas com esse mundo, elas não acreditam. Uma pessoa antes, para fazer R$1 milhão, né, de faturamento, claro, eu estou falando de faturamento, não estou dizendo de lucro, mas R$1 milhão de faturamento com produtos digitais, isso é uma coisa que está acontecendo todo dia na internet. Então, fala um pouco isso para as pessoas, já que você é um especialista nesse mundo, né, da riqueza, do mundo financeiro, para que as pessoas possam se motivar a entender ou pelo menos buscar. E aí o seu livro, então, está aí na Amazon. Seu livro fala um pouco sobre isso. Mas esse mundo online e esse mundo do dinheiro digital, que através dos infoprodutos está gerando essa capacidade de enriquecimento dessas pessoas num curto espaço de tempo. E outra coisa, algumas dessas pessoas que estão sendo milionárias com vendas de lançamento num dia, muitas delas não têm curso superior.
elas não fizeram uma faculdade, mas elas são especialistas. Então, comenta um pouco sobre essa complexidade desse assunto, Rafa, porque você vive isso no seu dia a dia também. Então, Giovanni, você veja, hoje o poder que você tem computacional na sua casa, ele te permite fazer qualquer coisa, né? Então, assim, eu vejo até o meu filho para um filme na Netflix e a gente fica olhando aquilo e você percebe assim, cara, o estúdio hoje é um computador. O cara tem um computador em casa, ele não precisa mais ir hoje para vender. Você não precisa, a gente está aqui com o celular e as pessoas que estão assistindo, elas estão conseguindo, se elas estão interessadas e elas querem aprender o conteúdo, elas estão acompanhando e alguma coisa elas estão aprendendo. Então, hoje uma câmera simples, né? De repente ali você investe um pouquinho mais, compra um softbox, coloca um equipamento um pouquinho melhor, você consegue fazer qualquer tipo de curso, palestra, ou o que for, de forma 100% online ou 100% virtual, com aulas gravadas ou com aulas ao vivo, e aí fica a critério de cada professor. Mas o fato é que a internet, ela te dá um ganho de volume de venda, né, que nenhuma loja física consegue dar. Então, hoje, tanto a parte virtual como a parte física, ela está se aproveitando totalmente da parte da internet em si. Se você pegar hoje os maiores players de venda durante a pandemia, foi Magazine Luiza, Mercado Livre, foi o e-commerce, até porque muitas lojas estavam fechadas. E aí, quando você transfere isso para o digital, que é o infoproduto, isso é surreal, né? Porque você consegue vender o teu conhecimento, que antes você podia vender, por exemplo, esse livro que você está em mãos, esse livro eu consigo criar, em vez do livro, um PDF dele e vender um e-book. Se você quiser esse livro, ao invés de ser um livro, eu posso criar um audiolivro e vender ele um áudio gravado. Então, eu quero me aprofundar mais, além do livro, quero ir além e fazer um curso, né? Vou fazer um curso aqui ensinando PNL ou ensinando como investir melhor o seu dinheiro ou ensinando como fazer tricô. Então, as pessoas que têm alguma expertise, que têm alguma capacidade, algum conhecimento, elas estão usando e vendendo o seu conhecimento, ganhando escala. Porque o que dá dinheiro de verdade na venda é escala. Não adianta eu vender 10 Coca-Colas por dia. Agora, se eu vender 1.000 Coca-Colas por dia, 2.000 Coca-Colas por dia, mesmo que a minha margem não seja tão alta, eu ganho escala. E a internet, o que ela te dá é escala. Então, se você souber trabalhar com o tráfego, você consegue ganhar escala. Por exemplo, hoje é muito mais importante do que ter muitos seguidores, é muito mais importante você saber usar o tráfego, você comprar o tráfego e você ter, dentre os teus seguidores, um pessoal segmentado que realmente está interessado naquilo que você fala. Não adianta eu ter 100, 200, 300 mil seguidores, mas a galera lá não está interessada no assunto que eu falo. Né? Então, eu vejo assim que tem a importância hoje realmente está, quando se fala da internet, ela está no poder de segmentação. Então, eu consigo fazer um anúncio na internet só para quem está interessado em conhecer a oratória. Já na televisão, você não consegue fazer isso. Você pagava um monte de dinheiro, ia ter um monte de gente assistindo a televisão que não estava nem aí para um curso de oratória. Podia ser que alguns estivessem, mas muitos não estavam. Então, ele não era uma propaganda segmentada. O que a gente consegue fazer hoje é segmentado. Então, por exemplo, a gente tem, desde 2008, né, hoje é minha esposa que administra, que está tocando, e eu me envolvo muito pouco no processo, mas a gente tem lá, desde lá de trás, uma loja de suplementos que faz mais de 10 anos que está nativa e vende mais do que qualquer loja física. E vende mais do que qualquer loja física. E isso acontece por quê? Porque você consegue segmentar, você consegue anunciar para quem realmente interessa, você consegue fazer um trabalho em cima. Outra coisa assim, que eu aprendi desde cedo é que você precisa, para
gerar valor, você precisa criar produtos, criar coisas. Então, se você tem conhecimento, eu sou um especialista em criação de abelha. Cria um curso de criação de abelha, cria um e-book sobre criação de abelha, cria conteúdo sobre criação de abelha e distribua gratuitamente uma parte desse conteúdo para você começar a atrair público e depois que você tiver um público formado, aí você vai oferecer para a pessoa se aprofundar ainda mais naquilo e daí você vai começar a oferecer as técnicas que realmente são pagas, porque são técnicas mais específicas. Então, por exemplo, eu tenho lá o canal Seja Brilhante hoje, tem 51 mil inscritos, mais ou menos, né? Um canal que está desde 2017. Só um pouquinho, ó. Eu, A Celina perguntou, Rafa, para você, o nome do teu canal é Seja Brilhante no YouTube? Seja Brilhante. É só você entrar no YouTube, digitar Seja Brilhante, você vai achar. E, na verdade, assim, esse canal, quando eu criei, como eu falei, né? Eu criei mais para aprender do que para ensinar. Porque quando eu aprendia e ensinando para os outros, eu fixava melhor as ideias. Então eu comecei a fazer ali, fiz um curso gratuito de PNL para as pessoas e tem gente do Brasil inteiro ali que me manda mensagem, pô, você não pode vir dar uma palestra, cara, você não tem um curso pago que seja um pouco mais avançado, ou você não tem um e-book. Então você começa a criar o teu público. Óbvio, às vezes a pessoa pergunta assim, mas eu estou criando um monte de coisa e não tenho, o público não engaja. É porque, de repente, você não encontrou ainda o público certo. Talvez você não está sabendo segmentar e gerar o tráfego certo. A partir do momento que você gera o tráfego certo, porque na internet você vai achar gente que gosta de tudo. Desde o cara que gosta de colecionar carrinho de miniatura, até o cara que gosta de... o marombado, que gosta de academia, o outro que é intelectual, que gosta de falar sobre... né, o músico que gosta dos Beatles. Você vai encontrar de tudo na internet. Então... o que você precisa saber segmentar, aprender a segmentar a tua audiência, e essa segmentação, para você potencializar ela e encontrar mais pessoas, você precisa usar o tráfego pago. Se você ficar só no tráfego orgânico, infelizmente você não vai conseguir alcançar a audiência que você gostaria. Então é necessário o tráfego pago. Quando eu comecei o canal, que hoje está com 51 mil inscritos, eu nunca gastei no pago, sempre foi no orgânico. Mas só que era um outro momento em que ainda não tinha tantos canais no YouTube falando a respeito desse assunto. A PNL estava vindo para o Brasil. Então essa é uma das vantagens também de você ser precursor em alguns assuntos. Então quando você, por exemplo, você está estudando, que nem agora, eu acho que comentei com você, Giovanni, amanhã eu começo uma pós-graduação, um MBA nessa parte de marketing digital. Então assim, quando você está sempre em contato e estudando, você começa a pegar assunto fresco, coisa que está recém chegando. Quando você começa a usar isso que está recém chegando e você começa a fazer um trabalho em cima disso, a probabilidade de você ser um dos primeiros e de você conseguir conquistar a audiência, obviamente, é maior. Então, quando eu abri o canal, eu acho que pouca gente no Brasil falava de PNL. O que você encontrava de PNL era tudo em inglês, era tudo de fora do Brasil. Então, muita gente acabou indo para o meu canal e o canal acabou crescendo organicamente. Se eu fosse criar o mesmo canal hoje, eu não tenho dúvida de que eu teria que entrar com anúncio, teria que entrar com tráfego pago. Senão eu não conseguiria alcançar, talvez, o mesmo público. Mas eu precisaria fazer isso para criar audiência. Então eu tenho outros 2 canais, um deles chama Escola de Prosperidade. Para você ter ideia, eu criei na mesma época. Essa Escola de Prosperidade hoje está chegando perto de 2 mil inscritos. Ou seja, um foi para 50 mil inscritos e o outro está em 2 mil inscritos. Por quê? Porque é um canal que tem mais gente falando sobre o assunto. Então, como tem mais gente falando sobre o assunto, nem sempre a pessoa vai chegar no meu conteúdo, né? Então, não sei, Giovanni, se a gente tem muito mais tempo, porque assim, eu tô indo conforme você está dando corda. Nós temos. Sim. Né? Viu, Rafa? Hoje, por exemplo, assim, ó, quando... Sim. Ó, hoje nós temos aqui muitas pessoas que, quem sabe, têm vontade também de empreender, seja no mundo online com infoproduto, ou como alguma das outras profissões que tem. Então, eu percebo que tem muitas oportunidades. Por exemplo, assim, a pessoa que aprende a usar o Canva, né, que aprende a fazer arte no Canva, tem uma opção muito grande de necessidade no Canva. A pessoa que aprende lá a mexer no KineMaster ou no CutCut,
que é os programinhas de editar vídeo no próprio celular, tem um trabalho nesse sentido. Mas tem aquelas pessoas que podem escrever um livro, ou que ela é especialista, ou que ela sabe fazer algo que resolve o problema de alguém. Então, eu queria que você desse aí, porque você é um especialista em ciência da computação também, e é um empreendedor especialista também, né, nessa área de empreendedorismo, que você desse algumas dicas para quem está participando conosco aqui, o que você sugere que a pessoa comece a fazer, né? Nesse momento que ainda, mesmo que tenha muita gente, ainda tem um universo de pessoas que não entraram como empreendedor. Você entra lá no Instagram dela, está fechado ainda, tem gente que nem sabe, Rafa, que tem que deixar aberto. Explica um pouco sobre isso. Eu vejo algumas pessoas que me seguem, e aí eu vou entrar lá para ver, tá fechado. O Instagram dela tá fechado, eu não consigo ver. Então ela nem sabe, às vezes, como abrir e deixar aberto para que seja um canal público. Comente um pouco sobre isso também, Rafa, é importante. Legal. A primeira coisa que eu faria é o curso de oratória com você. Porque, assim, é para você desinibir, Tá para você bom. aprender a falar, Sim. né? É verdade. Eu acho assim, o Instagram, ele não é uma ferramenta estática, ele é uma ferramenta de comunicação. Qualquer rede social, seja Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, qualquer rede social, o próprio nome diz, ela é uma rede social para sociabilizar, é para você conversar, é para você contar histórias, é para comunicar. Então, a oratória é fundamental. Se a pessoa não se sente bem em falar, ela precisa de um curso de oratória. Se ela, além do curso de oratória, ela quiser fazer PNL, eu indico lá o meu canal, tem o curso gratuito. Se quiser achar um pago também. Mas a PNL, ela ajuda a desbloquear muitas coisas que estão no teu subconsciente, que são crenças limitantes, que são coisas que você, ao longo da vida, adquiriu traumas, coisas que estão te bloqueando, que não deixam você falar direito. Às vezes não é porque você não quer se comunicar. Às vezes realmente você tem algum trauma, alguma dificuldade, e isso tem que ser trabalhado, e você precisa ressignificar isso. E a PNL tem várias técnicas com as quais você mesmo consegue ressignificar sozinho. Então, a oratória, ela é fundamental. O resto é se preocupar mais com a sua imagem. A imagem é algo muito importante. Mas eu vou ser funcionário, eu vou trabalhar em um lugar. Ok, os recrutadores hoje, as pessoas que estão fazendo a seleção de pessoal na internet, elas vão querer olhar o teu perfil na internet e ver como você se comporta, o que faz, quem são seus amigos, de onde você veio. Porque tá tudo na internet hoje. Se você digitar no Google o nome da pessoa, vai aparecer. Se ela tem algum processo, se ela fez alguma compra, alguma venda, participou de concurso, aparece. Se você for lá hoje no Google digitar Rafael Rueda Milmo, vai aparecer um monte de coisa da minha vida. Por quê? Porque tá tudo na internet hoje. Então, construa a sua imagem na internet. Tenha um blog, né? Mas eu não gosto muito. Não, você não precisa fazer um diário. Eventualmente, você vai ali e escreve um assunto que você gosta, que te interessa e que você acha. Quando você faz isso, você está contribuindo com as outras pessoas. E o que gera valor é contribuir com outras pessoas. Por que você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro quando você gera valor para uma outra pessoa. Se eu tiver alguma coisa que eu faço e que vale muito para você, você vai estar disposto a pagar. Se eu falar assim, eu consigo ensinar você a fazer um quadro que você está muito interessado em fazer, você vai querer fazer o curso comigo. Se eu falar para você assim, não, eu posso te ensinar a tirar esse teu medo que você tem de palco, né, que é o teu caso aí da oratória, para você conseguir no teu trabalho, você quando te chamarem lá na frente, você conseguir falar sem ficar travado. A pessoa vai ter interesse em pagar para ter esse conhecimento. Então, o problema às vezes é o como vender, o como chegar até a outra pessoa. Porque muitas vezes, na hora de comunicar a venda, a gente não foi treinado para fazer isso. Então a gente, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, Giovanni, eu tenho um computador com 128 de RAM, com um HD de tantos giga, com um monitor plasma não sei o quê, beleza, eu te dei a descrição técnica do computador. Agora, se eu falar assim, Giovanni, eu tenho um computador que com ele você vai conseguir fazer todo o teu trabalho de forma perfeita, ele é rápido, eu estou falando na tua linguagem. Então, para vender, você tem que entrar na linguagem do outro.
E isso a gente não é ensinado a fazer, a maioria das pessoas não é ensinada a fazer. Então, assim, criar hoje o teu conteúdo nas redes sociais, você eventualmente compartilhar um pouquinho daquilo que você sabe de forma gratuita. Porque o gratuito, na verdade, ele é uma troca, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui nessa live conversando um papo com você, Giovanni, e ao mesmo tempo que eu estou, talvez, passando um pouco de conhecimento, eu também estou adquirindo conhecimento, eu também estou aprendendo junto com você, né? Estou lendo aqui algumas coisas que as outras pessoas falam, e aí, por isso que eu acho que, assim, quando eu colocava lá no canal Seja Brilhante, no YouTube, eu ensinei coisas, mas eu também aprendi, eu fixei melhor, aquilo veio para o meu subconsciente, né? Porque é um processo repetitivo. Tudo aquilo que você quer fazer com excelência, você tem que fazer muitas e muitas e muitas vezes. Não é à toa que um atleta olímpico, ele repete várias vezes o mesmo movimento, a mesma coisa. Então, poxa, eu quero falar bem, então você vai ter que repetir várias e várias vezes a mesma coisa até você aprender. E aqui, com relação ao Instagram, o Instagram, hoje, eu acredito que ele está se transformando na maior plataforma de comunicação, né? Nós tínhamos até pouco tempo muitas pessoas que estavam só no Facebook, hoje essas pessoas já estão também migrando para o Instagram. O Facebook acabou ainda ficando muitas pessoas de uma faixa etária um pouco mais, né, da minha faixa etária, 45, 50, para cima, ainda usam muito Facebook. Quando eu pego mais os adolescentes, os jovens, aí você começa a pegar na faixa etária dos meus filhos, por exemplo, eles já não usam muito o Facebook, a maioria já abandonou, a maioria está só no Instagram, né? Então, daqui a pouco mude e seja outra plataforma, a gente não sabe. Como o Orkut lá atrás terminou, como outras plataformas que possam porventura surgir, a gente não sabe como vai ser para frente, mas a comunicação é muito importante e você criar uma base de pessoas que gostem daquilo que você fala, que se identifiquem com você, que gostem do teu trabalho, que troquem experiências. Porque não é porque eu estou sendo professor, por exemplo, eu fiz um curso de PNL. Pode ser que alguém entre para fazer um curso, um cara que já conhece de PNL e que tenha coisas que comigo. Então, o ser humano ele está em constante evolução, né? Você nunca está pronto, você está sempre aprendendo coisa nova. Aquele cara que acha que está pronto, ele, na verdade, ele está completamente equivocado, né? Enganado, porque o tempo inteiro você está aprendendo. E hoje, o tamanho, a quantidade de descobertas no dia a dia, veja, nunca foi tão fácil dar volta do mundo inteiro. Hoje você pega um avião aqui, que se eu falasse há 30, 40 anos para os meus pais que eu ia pegar um avião para ir para Miami por mil e poucos reais, não existia. As pessoas não tinham nem condição financeira, às vezes, de viajar. Né? Se eu falasse hoje que eu ia despachar uma encomenda daqui de Curitiba, como lá da nossa loja a gente despacha, quando a pessoa compra um suplemento, em um dia útil está chegando em São Paulo, no Rio, e isso era, se você falar em 10, 20 anos atrás, não era assim que acontecia, né? Então, assim, as coisas elas estão ficando de uma forma que cada vez a evolução está mais rápida. Tanto tecnológica quanto pessoal. E, claro, eu até entendo que às vezes as pessoas têm um saudosismo, né? Ah, mas na minha época era melhor, era diferente. Mas se você pegar a expectativa de vida, nunca foi tão alta. Se você pegar toda a questão de conforto, como dizem, né? Isso eu li em algum lugar, não me recordo onde também, que um rei da Idade Média tinha muito menos qualidade de vida do que uma pessoa humilde de hoje, né? Porque você hoje, por mais humilde que você seja, você tem ali uma televisão, você tem um celular, você tem condição de fazer um trabalhinho aqui, outro trabalhinho ali para comer, mudou. Então, assim, acho que as pessoas deveriam se preocupar mais com a parte de tecnologia. Acho que a parte de tecnologia ela é importante não como tecnologia, se você não gosta, mas como uma ferramenta. Então, aprenda a usar a ferramenta. Ela é uma ferramenta. Aprenda a usar a ferramenta. A maioria delas são intuitivas, elas não são feitas para complicar a sua vida. Ao contrário, elas são feitas para facilitar a sua vida. Então, elas são intuitivas. E quebra a vergonha. Então, assim, Giovanni, se eu pudesse indicar um curso hoje, para a maioria dos meus amigos, das pessoas, eu indicaria o teu curso de oratória, porque eu acho que, assim,
muita gente hoje tem vergonha de falar em público, tem vergonha de falar com a câmera. A câmera ela tem que ser tua amiga, você tem que conversar todo dia com a câmera. Se puder fazer stories, puder conversar, puder, né, fazer, de repente, bate-papos ao vivo, isso aqui é extremamente útil para você desinibir, para você aprender a se liberar, para você conseguir transmitir o teu conhecimento. E o conhecimento hoje, se ele estiver parado, ele não vale de nada. O conhecimento, ou ele tem que ser transferido, o conhecimento ele é válido quando eu estou transferindo para você, ou quando eu estou aplicando ele. Então, por exemplo, eu aprendi que fumar causa câncer. Tá, mas então por que eu continuo fumando? Tem alguma coisa errada. Não está condizente. Tá, mas se tem alguma coisa errada, por que que é? É alguma questão que eu tenho que trabalhar. Alguma questão que eu tenho que tentar identificar. O que está ocasionando isso? Por que que eu mesmo sabendo que aquilo me faz mal, eu estou me autoagredindo? Alguma coisa está errada? Né? Eu sei que falar é importante profissionalmente. Eu sei que eu teria mais oportunidades na minha empresa, mais oportunidades profissionais se eu aprendesse a falar melhor, se eu tivesse uma melhor dicção ou fosse mais desinibido. O que está me travando? O que está me deixando inibido? Eu tenho que trabalhar isso, tenho que descobrir isso. Então, isso tudo a PNL ajuda. Então, aqueles que quiserem fazer um curso gratuito, 100% gratuito, seja brilhante no YouTube, procura lá, curso gratuito de PNL. E faz o curso. Eu tenho certeza que vai ser algo assim transformador na vida das pessoas que ainda não conhecem PNL. E aquelas que já conhecem, ou mesmo as que não conhecem, mas já querem ir para um passo adiante e querem ter um professor, um treinador, tá aí o Giovanni, né? O mago da oratória. Eu acho que a oratória é fundamental. Eu hoje, com certeza, Giovanni, teria um imenso prazer de fazer o curso com você. Até porque eu gosto de estudar e ver coisas diferentes. Eu tenho certeza que você tem muito conteúdo, muita bagagem para passar. Então, a gente está, como disse lá no início, né, da live, eu tive a oportunidade de ter você como professor e eu tenho certeza que aquele foi um momento muito importante para mim, muito importante para minha vida. E sempre fui atrás, corri, busquei ler, né? Eu tenho uma biblioteca gigantesca em casa, né? A gente passa uma boa parte do tempo aí, ó, tá sempre lendo, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre evoluindo, sempre buscando mais conhecimento. E tem gente que... isso é uma coisa que a gente aprende na PNL, é que nem todo mundo aprende igual. Então, isso é uma coisa que você tem que tentar identificar também. Qual que é a tua melhor forma de aprender? Você é mais auditivo, mais sinestésico, mais visual? Porque a partir do momento que você aprender isso, você, compreendendo qual que é a tua forma de percepção que é mais avançada, você vai conseguir aprender mais. Por exemplo, se eu só ler, mas eu não fizer um resumo, eu não tentar expor isso para outras pessoas, eu simplesmente ler e deixar aquilo como está, eu não absorvo grande parte daquela informação. Agora, se eu ler, grifar, fizer minhas anotações, for dar uma palestra a respeito daquele assunto, ou fizer um curso e for ensinar, aí sim, aí eu assimilo aquilo, você pode me perguntar aquilo depois de 10, 20 anos que eu ainda vou saber. Então, mas é uma forma que eu tenho de aprendizado. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, cada um aprende de um jeito diferente. Cada um tem uma forma perceptiva diferente, né? Então, as pessoas precisam tentar identificar a forma que elas aprendem melhor. E quem tem filho, às vezes você acha, mas o meu filho vai mal na escola porque ele não gosta de estudar, ou porque, né, ele é relapso. Não, às vezes ele não conseguiu identificar ainda a forma com a qual ele aprende melhor. E você, como pai, não sabe disso e não aplicou isso nele. Então, agora que você sabe, por favor. Hoje um jovem me perguntou assim, Giovanni, eu quero iniciar na oratória, como é que eu faço? Aí, às vezes a pessoa não entende, né, Rafa, que a oratória é uma ciência. E que lá, desde a antiguidade, 400 anos antes de Cristo, lá na escola de Aristóteles, havia uma escola de oratória. Na verdade, a escola era de retórica. Então, a pessoa aprendia a argumentação, ela aprendia a oratória e aprendia a arte da persuasão. Então, é toda uma estrutura, tem toda uma ciência. E aí, eu estava dizendo para a pessoa assim, ó, tem 3 pilares. A voz, que nós estamos usando aqui, a voz.
Aí você falou da palavra, que daí os livros, tudo aquilo que você leu e a habilidade que você tem, a desenvoltura, a eloquência que você usa aí para falar, com certeza está muito nos livros que você leu aí também. Então, a palavra, a voz e o corpo. Então, Aristóteles, quando ele ensinava isso, Demóstenes, quando ele quis aprender, a primeira coisa que um ator disse para Demóstenes assim, ó, cara, você vai ter que ir lá aprender com Aristóteles a arte do teatro, a arte do ator, porque você vai ter que aprender representar através da tua fala a tua mensagem. Então, quando eu falei hoje para essa pessoa assim, cara, ó, a primeira coisa que você precisa, você já disse, eu quero aprender, que foi o que você falou agora. O desejo de querer aprender. Segundo, eu preciso entender como funciona o meu cérebro. Porque a voz é uma ferramenta, os olhos é uma ferramenta, as mãos é uma ferramenta, o meu corpo é uma ferramenta, a respiração é uma ferramenta. Então, quando eu conheço como funciona, e aí você falou da PNL, da programação neurolinguística, que é ao lado, né, do sistema reptiliano, do sistema límbico e do neocórtex, que gerencia todo o processo racional e o processo emocional, não tem como eu ensinar a oratória que eu ensino sem que a pessoa aprenda primeiro a sua identidade, quem ela é. No segundo momento, a autoridade dela, que é o poder pessoal, e como funciona o cérebro. Porque as pessoas não têm medo de falar em público. Ela tem medo de falhar em público. O que as pessoas vão pensar? O que ela vai pensar da minha roupa? O que ela vai pensar do meu cabelo? O que ela vai pensar se eu errar? Se der um branco? Então, ela fica com esse medo de se expor, e aí a tua programação neurolinguística que você falou tem muito a ver disso, né, Rafa? Não tem como aprender oratória antes de aprender o cérebro. É o julgamento, né? A pessoa, na verdade, esse é um ciclo que você tem que quebrar. E aí, até na PNL, você aprende a parte de modelagem, inclusive. Então, se você vê uma pessoa que você admira, que você gosta, e que você se identifica e acha que ela é uma inspiração e gostaria de aparecer em algumas coisas como ela, você pode fazer o processo de modelagem, né? Então, a PNL ensina tudo isso. Então, veja, Giovanni, na verdade... Explica um pouco para eles. Explica um pouco para eles a modelagem. Porque muitas vezes as pessoas escutam a palavra modelar e elas não sabem o que significa, né? Explica aí, Rafa. Eu acho que é bem importante isso. Sim, então, modelar uma pessoa, na verdade, é você entender exatamente o que ela faz para obter aquele sucesso que ela tem. Então, por exemplo, quando existe até, não sei se as pessoas, não sei se todas conhecem, mas existe um jogador de golfe muito famoso chamado Tiger Woods. O Tiger Woods é o maior jogador de golfe do mundo, né? E ele, o que acontece? Ele era um caddy, que é aquele cara que fica carregando os tacos. E ele ficou, quando era adolescente, durante anos ali, carregando taco. Mas ele não ficava de bobeira carregando taco, ele ficava aprendendo exatamente o que cada jogador estava fazendo. Como é que o jogador colocava a bolinha, como é que o jogador batia na bola, qual taco usava em cada hora, como que era a rebatida. Ele ficou aprendendo aquilo ali. Então, aos poucos, ele aprendia. E aí, quando os outros não estavam olhando, né, no horário que ele estava fora do trabalho dele, tá, ele ia lá e treinava aquilo exaustivamente. Então, aos poucos, ele foi modelando. A modelagem, na verdade, ela é praticamente uma das bases da PNL, né? Quem fala muito a respeito dela é o Tony Robbins, que é também um dos caras mais influentes no mundo hoje, que ajudou a levar a PNL para muita gente. E aí você, claro, daí você vai na verdade, combinando com várias outras técnicas. A técnica da modelagem, ela é um pouco mais complexa para mim poder falar numa live assim, em poucas palavras, mas a modelagem basicamente é você extrair aquilo que você acha interessante numa pessoa e conseguir replicar. Então, assim, se o ser humano consegue aprender as duas... Você sabe quais são as duas coisas mais difíceis que existem no mundo para uma pessoa? Tem duas coisas que são extremamente difíceis para qualquer pessoa. Você sabe quais são? Conta A aí. primeira delas, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estava acabando a bateria, eu tive que tirar o fone, e daí eu não sei se o microfone está bom, vocês me escutam bem? Não, tá ouvindo. Ficou um pouquinho diferente a voz, mas dá para ouvir bem.
Tá, é porque eu tive que tirar o microfone porque está acabando a bateria. Mas, enfim, Sim. o que acontece? Quando você no processo de modelagem, na verdade, você consegue modelar qualquer pessoa. Por quê? Porque as duas coisas que são mais difíceis para um ser humano, você consegue fazer. Vocês sabem quais são as coisas mais difíceis para o ser humano? Vocês fazem ideia? A primeira delas, a primeira coisa mais difícil para um ser humano é andar. Se o ser humano tivesse que aprender a andar quando ele é adulto, ele não ia andar. Você sabe por quê? Porque o ser humano adulto, ele tem preguiça da repetição. Você olha um bebezinho, o bebezinho ele tenta levantar, engatinha, daí ele tenta levantar, cai. Daí ele senta, tenta levantar de novo, cai. E ele fica nesse processo dias e meses, às vezes, até ele conseguir andar. Mas ele vai insistir até ele conseguir andar. O adulto não. O adulto ele vai lá, ele tenta uma vez, tenta duas, não deu, desiste. Né? Então, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é se equilibrar e andar. É extremamente difícil. Pode ver que um bebê demora para andar e ele fica insistindo naquilo porque é difícil. Não é uma coisa fácil. Então, se você aprendeu a andar, você pode aprender qualquer outra coisa. E tem uma segunda coisa que é quase tão difícil quanto, né? Que é falar. A comunicação. Falar, né? As pessoas, claro, você está falando hoje porque você ficou tentando falar, né? Repetidamente. Então pode ver, o nenê, ele fica gaguejando, murmurando, dando grunhido, ele fica ali naquilo e vai aos poucos, e vai. Depois, né, os professores lá na alfabetização insistem, e olha essa palavrinha e aquela palavrinha, e vai, até o momento que você vai falar. Mas falar não é uma coisa fácil. Falar é difícil. É uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode fazer é falar. Então, se você é uma pessoa que não tem nenhuma deficiência física, nenhuma deficiência mental, e você fala e anda, isso significa que você pode fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que você não acha que não pode fazer é uma limitação, uma crença, uma limitação que você pôs no seu subconsciente. Então, quando um pai fala com uma criança, você é burro, você não sabe tal coisa, ele está pondo uma limitação naquela criança, porque o subconsciente daquela criança está absorvendo aquilo em tempo integral. Então, o que acontece? Muita gente fala assim, eu não sou bom em matemática, eu não gosto de número, eu não sei falar, é difícil falar outro idioma. Não, são limitações que você está se impondo, porque você aprendeu a falar e aprendeu a andar, que são as coisas. Então, você pode aprender qualquer outra coisa. Não sei se tá, não sei como é que está a conexão e dando para ouvir bem, está muito estridente e tal, porque aqui eu estou num ambiente que não ajuda muito a questão, né? Eu acho que quando estava com o fone estava melhor, mas infelizmente daí se eu ficasse com o fone eu ia perder a bateria aqui. Então, o que é importante é assim, você acreditar que você pode ser tudo aquilo que você quiser ser e você transmitir para os teus filhos e fazer eles acreditarem que eles podem ser tudo aquilo que eles quiserem ser. Não se limitar, né? A limitação é a gente que se autoimpõe. Tudo aquilo que você acredita e que um outro pode fazer, você também pode. E mesmo que o outro não possa fazer, se você realmente acredita, você pode fazer. Como diz, né, Thomas Edison, antes dele conseguir inventar a lâmpada, ele tentou milhares de vezes até conseguir inventar a lâmpada. E como mesmo diz, que aquilo não foram fracassos. Aqueles foram testes que não deram certo, mas que fizeram ele, no fim das contas, chegar a dar certo. Então, o que você precisa, na verdade, é acreditar, é ter vontade e é ir atrás. Se você ficar se auto-julgando e se auto-lamentando, não vai acontecer. Né? Então, assim, você realmente precisa acreditar. Eu estava olhando para o lado aqui. Eu estava olhando para o lado porque eu tenho o Gigantes, né? O Despertando Gigantes do Tony Robbins, que ele diz que dentro de nós tem um gigante, né, Rafa? E ele realmente, a programação dele, de trabalhar com as pessoas, a programação neurolinguística, a força interior, esse despertar de dentro de nós, esse gigante que dorme. Você falou aqui, eu achei muito legal, cara, falar e andar.
realmente, tem algumas falas que eu faço em algum momento, digo assim, ó, não tem como aprender a nadar se não entrar na água. Quer dizer, não tem como aprender a falar se não começar a falar. E é diferente eu e você falar aqui para a câmera do celular e a gente está no palco. Mas eu percebo que a consistência de eu estar aqui todo dia falando, fazendo live, o quanto que a gente fica descontraído e o quanto que a gente fica espontâneo. E aí, como que a gente fica autêntico? Então, o que significa? Eu lembro que nas primeiras vezes, Rafa, eu ficava falando e daí não tinha ninguém, falando sozinho. E eu continuava, olhando para a minha foto mesmo da tela. Daqui um pouquinho fica natural. Eu já nem sei mais como é que é uma palestra quando tem pessoas e eu estou no palco. Mas Aristóteles, ele ensinava que a oratória, ela é uma arte. Então, para Aristóteles, para a oratória clássica, a oratória é uma arte. Para a oratória moderna, a oratória é uma habilidade. E para a oratória holística, a oratória é um dom. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que existe o dom da oratória? Eu acho, na verdade, assim, que as pessoas elas têm dons, elas têm talentos que elas conseguem desenvolver com mais facilidade. Não acho que é empecilho a desenvolver outras habilidades e para conseguir aquilo que, de repente, você não está tão predisposto. Né? Então, assim, como eu falei, as pessoas aprendem de formas diferentes. Alguns são psíquicos, outros são visuais, outros são auditivos. Então, as pessoas, elas são diferentes. A gente insiste, né, nessa escola tradicional e ensinar todas as crianças de uma forma igual, ensinar todas as pessoas de uma forma igual e acreditar que todo mundo tem que aprender do mesmo jeito. E isso não é uma verdade. Cada pessoa tem uma fé. Mas isso significa e deixa eu que te contar uma algumas... coisa. Deixa eu te contar. Daí deixa eu te contar, Rafa, do dom. O dom, algumas pessoas elas entendem, né? Algumas pessoas entendem que o dom é uma coisa que a gente nasce. Por exemplo, assim, eu fui lá e nasci com o dom. Pessoa. Agora deu uma travada na tua internet. Travou, não consegui ouvir nada. Agora voltou. Voltou. Sim, agora estou vendo. Tinha dado uma travadinha, mas voltou. Travou, eu não consegui te ouvir também. Tá. É que daí, assim, ó, quando eu falei do dom, Rafa, algumas pessoas elas acham que o dom é uma coisa assim, o cara nasceu com o dom e tá. Deixa eu explicar um pouquinho pro dom aqui como é que é. Aqui no lado da minha casa, nesse lado de cá, tem um cara que toca violino. Nesse outro lado de cá, tem um cara que toca gaita. É muito interessante o dom. É muito parecido o dom, deixa eu contar para você. O cara lá da gaita, ele começava, cara, eu estava deitado assim no quarto, daqui a pouquinho ele começava fom, 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 fom. No outro dia, fom, 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 fom. Eu digo, cara, putz, mas esse cara é persistente. Só que ele era disciplinado, Rafa. Ele começava às 6 da tarde, ele ia até 7h30. Fom, 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 fom. Hoje ele toca numa banda. Ele é um gaiteiro profissional. O cara aqui do lado, do violino, arranhando o violino. Mas todo dia, às 7 horas, o cara vai lá e ele toca. Hoje o cara toca na Orquestra Sinfônica aí de Curitiba. Então, o Deus, ele dá esse dom pra gente, ele vai aperfeiçoando quando eu entro na água e começo a nadar. Ou seja, quando eu começo a falar. Quando eu começo a usar o recurso da voz, treinar a pausa, enfatizar, a testar, a soletrar as palavras, exercitar, fazer exercício, fazer vídeo, o dom surge. Então, claro que eu lembro quando o Cristiano Ronaldo, no jogo de futebol, diz que quando o treino terminava, ele ficava mais 2 horas treinando falta. Ayrton Senna diz que ele ficou especialista na chuva quando ele perdeu uma corrida de kart na chuva e ele resolveu, toda vez que tinha tempestade, ele ia para a pista do autódromo, ele ia para o autódromo treinar na chuva. Então diz que ele ficava, enquanto estivesse chovendo, ele ficava correndo.
Aí, quando chegava na corrida, ele era o especialista da chuva. Então, ele nasceu com o dom da chuva. Então, é muito legal isso, né, Rafa? Quando a gente fala do dom, e a gente percebe que o dom é isso que você falou aí, você comentou, né? Que você tem que ter persistência, tem que ter disciplina, que você tem que exercitar, que é o exemplo que você deu das crianças aprendendo a andar. Eu gostei muito dessa ideia. A disciplina, na verdade, o dom, quando a pessoa tem disciplina, ele é imbatível. Agora, se você for com uma pessoa que tem dom, mas é indisciplinada, e uma que não tem tanto dom, mas é disciplinada, muitas da disciplinada vai passar na frente. Porque realmente a disciplina, ela te leva a lugares que só o dom não vai conseguir te levar, muitas vezes. Agora, uma outra questão, assim, que a gente percebe que as pessoas, a disciplina, ela é fazer aquilo que nem sempre isso inicia desde a tua alimentação. Uma outra coisa que eu, assim, a pessoa que consegue controlar a sua alimentação, ela consegue controlar quase, porque a alimentação é um dos maiores impulsos que o ser humano tem. Está diretamente ligado com o teu subconsciente de criança, hábitos e costumes que você adquiriu ao longo da tua vida de alimentação. Então, para você mudar a tua alimentação para uma alimentação mais saudável, muitas vezes, é extremamente... E isso requer extrema disciplina. Então, a pessoa que tem disciplina para cuidar da sua alimentação, normalmente ela tem disciplina para fazer qualquer coisa. E veja, Giovanni. Que legal, Rafa. Eu acho que a nossa fogueira foi uma fogueira muito especial. Geralmente ela dura 1 hora e já está durando 1h20. Então, cara, quero agradecer muito você, Rafa. Ó, quem ainda não tem o livro Ideias Na verdade, Milionárias, assim, como reinventar-se para conquistar seus sonhos, entre aí no Amazon, né? Entra no Amazon, pesquisa aí, tem como baixar ele como e-book, como livro físico, e também aí no canal do YouTube, que está aí o endereço que o Rafa colocou aí para nós. Rafa, foi muito legal, cara. Obrigado por você ter aceito esse convite para a nossa fogueira digital. Fala com o especialista. Foi um dia muito especial. Uma gratidão enorme, Rafa. Ó, seja brilhante, a Fábio está colocando aí, né? No YouTube, Seja Brilhante. Coloque lá Seja Brilhante e acesse aí o curso do Rafa, que é um curso de PNL gratuito, que você vai ter as aulas aí do Rafa no canal do YouTube de Programação Neurolinguística. Com certeza vai fazer a diferença. Rafa, a sua despedida aí foi muito legal, gratidão. Você é um amigo muito especial, mora no meu coração. Né? Nós tivemos experiências, aprendi muito com você, você é meu padrinho em vários projetos também, e eu sou muito grato por tudo que aprendi com você e tudo que você já me ajudou ao longo dessa vida. Teríamos ainda como falar sobre liderança no mundo político, que você é um líder. Eu e você nunca escolhemos eletivo, mas ajudamos muitas pessoas no mundo eletivo. E teríamos muita coisa ainda para falar sobre liderança, quem sabe? Uma outra live para a gente falar sobre a importância do líder no mundo que nós vivemos hoje, na política, o líder na educação, o líder na medicina, o líder na área pública, na área privada, o quanto é importante na religião. Quanto faz falta líderes com caráter, líderes que realmente têm interesse em ajudar as pessoas e contribuir com a sociedade, contribuir com o mundo melhor. Então, eu sou muito grato, Rafa, por essa fogueira. Aprendemos muito. Então, namastê, Rafa. Deus que habita em mim, saúde Deus que habita em você. Deixa a tua mensagem final aí na nossa fogueira. Eu sou muito grato a você por, né, toda a experiência que a gente já teve junto. Sou muito grato a todos que ficaram aqui assistiram com a gente. Agora, nesse finalzinho, começou a travar um pouco. Ainda bem que a maior parte da live, a internet deu certo, funcionou. Me coloco à disposição, né? Eu botei carregar o meu celular aqui. Praticamente, né? Então, acho que pela internet a gente consegue descobrir muita boa, tem muita gente bacana.
Parabéns pelo teu conteúdo, Giovanni. Tenho certeza aí que o teu projeto do Mago da Oratória, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muita gente. Eu acho que é fundamental hoje as pessoas saberem falar. E a todo mundo que tirou um pouquinho do seu tempo, né? Como eu falei que tempo é gestão de prioridade, as pessoas que ficaram aqui assistindo a gente acabaram priorizando o conhecimento e priorizando um pouquinho daquilo que a gente tinha para falar. Então, a minha gratidão a todos que participaram, a todos que passaram pela live, e em especial a você que fez o convite. Me sinto honrado pelo teu convite, por poder participar desse teu projeto. Sempre comigo, meu amigo, tá bom? Um grande abraço e que Deus te abençoe e te proteja sempre. Valeu, Rafa. Obrigado. Que Deus abençoe a tua família também. Você tem uma família muito especial, muito querida. E, com certeza, você já transformou a vida de muita gente. Né? Muitas pessoas são gratas a você. Deu para ver aqui, ó, que tem gente que modela você, tem gente que é grata a você, tem gente que tem carinho, tem gente que está convidando você para tomar café, diz que estão com saudade de você. Ó, o Ângelo aí está dizendo, ótima live. O Ângelo está assistindo lá de Paranaguá. O Ângelo é empresário do Porto, é um funcionário também do hospital lá, HRL, um diretor administrativo. E tantas pessoas que vieram aqui. Depois a live vai ficar aí também no canal do YouTube e vai ficar também no IGTV do Instagram. Então, Rafa, ó, namastê, valeu? Deus abençoe e um abração. Até a próxima fogueira digital aí, plim, plim. Vou deixar você dar o cliquezinho no X aí para ser gentil com você, para você sair. Um abraço. Que legal. Mais uma fogueira digital. Valeu, Maria. Obrigado por ter estado aqui também. Valeu, Mário. Valeu, Manu. Todos aqueles que estiveram aqui, a Fran, né? Gratidão por estarem aqui. E plim, plim, muitos códigos. Fala especialista. Fogueira Digital. É uma programação toda segunda-feira às 20 horas. E na terça e na quinta, às 7h01 da manhã, tem Desperta com o Mago da Oratória, onde eu trago conteúdos relevantes para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. E no sábado, tem Boas Novas com o Mago, que daí é uma espiritualidade, é um tema onde eu falo sobre o espírito que rege todo comunicador. E amanhã tem tema surpresa. Às 7h01 da manhã tem live. Desperta com o Mago da Oratória. Valeu? Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Valeu?